Esdras Vlogs. Olá, é um prazer para mim estar falando com você aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Esdras Vlogs e hoje a gente vai entender como deve ser o entendimento do livro de Apocalipse. Não só isso, a gente vai também desvendar e entender alguns mistérios escondidos no livro de Apocalipse. Bom, este livro é um livro muito enigmático, muitos mistérios, e eu vou tentar, da melhor maneira possível, da maneira mais prática e sucinta, explicar para você como deve ser o entendimento e desvendar todos estes mistérios do livro de Apocalipse. Então, para a gente iniciar, vamos fazer uma prece para poder falar com o nosso Senhor Jesus Cristo e entender as palavras dele, ok? Querido Deus, Pai amado, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para que entendemos um pouco mais das Tuas palavras, das Tuas profecias, de um novo mundo, de um dia melhor que há por vir e que breve o Senhor logo há de chegar e buscar todos nós e levar para os Teus céus. Senhor, nos ajude a entender agora com este meu amigo, com a minha amiga que está aqui do outro lado da tela, um pouco mais da Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus Cristo, que brilhe e reina e um dia voltará para nos buscar para todo sempre. Amém. Vamos lá então entender o livro de Apocalipse. Bom, essas aqui são as minhas redes sociais, ok? Eu tenho um Telegram, um canal no Telegram. É só você ver aqui embaixo no link da descrição. Esses links vão estar aqui embaixo. E lá nesse meu canal de Telegram eu falo muitas coisas, faço atualizações diárias de muitas coisas que vão acontecer. Então esse link aqui é meu Telegram, é um canal que eu tenho, tá? Que é notícias e profecias reveladas do livro de Daniel e de Apocalipse. Não só isso, eu posto muitas notícias que estão acontecendo no mundo afora aí. Talvez as pessoas não estão percebendo. Então, se você quer ser um desses e perceber o quão breve o Senhor Jesus Cristo está, entra nesse canal no Telegram. Então você vai receber atualizações diárias minhas, ok? Tem meu Facebook também, que eu posto muitas coisas lá. Tem meu Twitter, porém meu Twitter está bloqueado, com algumas informações que eu mostrarei mais pra frente. Então, e também meu Instagram, lá eu também posto muitas coisas. Tem meus destaques lá no Instagram de profecias que falam muitas coisas que vão acontecer. Então, vamos seguir adiante aí para realmente entender um dos maiores mistérios, o livro de Apocalipse. Qual que é a interpretação profética do livro de Apocalipse? Como a gente deve entender isso, não é? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer, como realmente entender o livro de Apocalipse. Bom, é o seguinte, o livro de Apocalipse, ele é feito de chaves, baús, de também tempo. Isso são os pilares principais, chaves, baú, tempo e dupla interpretação profética. Talvez que você já é da Adventista, você deve ter pensado, você deve estar seguindo alguém específico. Você deve estar seguindo algum ministro, pastor específico. Não. Lá na frente você vai saber o porquê não estou seguindo, ok? Este conhecimento é um conhecimento que vem somente do meu Senhor Jesus Cristo, e ele me mostra essas coisas e me faz entender dessa maneira, claro, usando muitos instrumentos também dele. Porém, lá na frente você vai entender que porque eu não sigo uma linha de pensamento somente de uma pessoa, ou, né? Enfim, bom, então você já entendeu. São chaves, baús e tempo e também duplo cumprimentos, ok? O que aconteceu no passado, como eu tenho falado, vai se repetir no futuro, mas de forma diferente. Vamos lá então. Vamos falar sobre as chaves. As chaves são os segredos, os que têm significados atrás dos nomes. Vamos entender realmente alguma dessas chaves, porque a partir das chaves a gente entende todo o restante. Talvez para você pareça muito difícil. O livro de Apocalipse tem muito nome, besta, dragão, isso, aquilo, outro, mulher, mar, o pardo. Agora você vai entender. As chaves, o que são as chaves? As chaves são palavras que têm um significado atrás dessas palavras. Então, temos algum termo e atrás desse termo tem um significado. A gente precisa entender o significado para ir descobrir a chave. Então, vamos entender aqui alguma dessas chaves. Você pode ver aqui na tela, temos
Cordeiro, ou Miguel, Filho do Homem, dá no mesmo. Tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chave, a palavra Cordeiro tem o significado de Jesus. Ou seja, achamos a primeira chave, servos, tem o significado de profetas. Ou seja, achamos a segunda chave, mas não também servos, mas sábios. Lá na profecia de Daniel, os sábios significa também profetas ou 144 mil. Santos, santos é o povo escolhido, o povo de Deus. Então, quando o dragão se irou e foi pelejar contra os restantes ali do remanescente da mulher, a gente precisa entender o que é dragão, o que é mulher, para poder entender esse versículo, que é o baú. Ou seja, veja muito bem. Então, nós temos a mulher, que significa igreja, achamos a quarta chave, entendemos a quarta chave, serpente ou diabo, que é dragão, significa Satanás, ou seja, então temos serpente, diabo, dragão, tudo dá no mesmo, significa Satanás. Temos uma outra chave, entende? Besta, um poder global e único acima de todos, ok? Uma besta. Veja besta como o significado de uma grande hierarquia, está no topo da hierarquia. Animal, um rei ou um reino. Agora vamos entender aqui a cabeça, o chifre. Bom, cabeça, vamos entender como um império e o chifre como um rei ou governante. Por quê? Antes de nomes de blasfêmia. Porque veja muito bem, a besta tinha 7 cabeças e sobre essas 7 cabeças, nomes de blasfêmia. Ou seja, um poder global tinha 7 cabeças, ou seja, se 7 cabeças é um império, um poder global está acima de 7 impérios e tem nomes de blasfêmia. Ou seja, estes 7 impérios são ateus, ateístas, não acreditam em Deus, porque segue a besta, né? E tem nomes de blasfêmia. Isso aqui são algumas das chaves. Já encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chaves. Todas essas chaves, não vou fazer menções cada uma de cada parte está, mas está na Bíblia. Algumas está no livro de Apocalipse, outras está na Bíblia em si, entende? Você pode pesquisar no Google tabela de conversão profética de Apocalipse e você vai encontrar lá todas as passagens, então, os quais dá significado para estas chaves. Então temos aqui Cordeiro, que é Jesus, servos, que é profetas, santo, que é um povo escolhido, mulher, que é a igreja, dragão, que é Satanás, besta, que é um poder global, animal, que é um rei ou reino, cabeça, chifre, império, rei ou governante. Vamos para as próximas chaves. Babilônia. Babilônia, primeiro a gente precisa entender o que é, então, como a gente tinha falado lá anteriormente, uma mulher significa o quê? Uma igreja. Se uma mulher significa igreja, e lá em Apocalipse 17, Babilônia, mãe de todas as prostitutas, veja que uma prostituta também é uma mulher. Mas o que então quer dizer uma prostituta no livro de Apocalipse? Significa igreja apóstata, ou uma igreja em apostasia. Se então mulher quer dizer igreja e prostituta quer dizer uma igreja apóstata, igreja em apostasia, a mãe de todas as prostitutas, Babilônia, é a mãe de todas as igrejas, que está em apostasia, é a mãe de todas. Mistério, Babilônia, como lá diz no livro de Apocalipse, entende? Então, a chave Babilônia significa mãe de todas as igrejas apóstatas. Prostituta, igreja apóstata, ou em apostasia. Águas ou mar. Lá em Apocalipse 13 temos uma besta que emergiu do mar. Lá em Apocalipse 17 fala: as águas que você viu são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, águas e mar são povos, multidões, nações e línguas. Ok? Vento, lá em Apocalipse já diz: anjos seguravam os 4 ventos da terra. Significa guerras. Ou seja, estes anjos estão segurando as guerras, até que selem na testas o selo de Deus. Estrela, anjo. Estrela significa anjo. Lá em Daniel fala que os sábios, que são 140 mil, reluzirão como o fulgor do céu, como as estrelas do céu. Então, ali se faz referência ao quê? Aos anjos. Então, 144 mil serão como anjos no céu, viverão para todo sempre, servindo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então, vamos aqui, então, imagem da besta. Bom, eu já disse aqui, um robô de inteligência artificial. Bom, isso já é o final, mas eu vou te explicar o meio. Lá em Daniel, nas profecias de Daniel, fala sobre, então, um rei, Nabucodonosor, que então fez uma imagem e todos deveriam adorar esta imagem, que era o quê? Uma estátua. Lá naquela época fora uma estátua e todos deveriam adorar esta estátua. Porém, 3 amigos de Daniel
não adoraram. Então foram jogados na fornalha ardente com fogo. Veja que a situação aqui remete à adoração em quem você adora, certo? Então lá, o rei Nabucodonosor decretou de que todos deveriam adorar esta imagem. Porém, os amigos dele não adoraram. Então foi jogado na ardente. Mas veja muito bem, lá em Apocalipse 13, diz que a besta da terra, a besta que emerge da terra, fará uma imagem em adoração à besta que foi ferida pela espada. E esta imagem, a besta que emerge da terra, vai dar poder para que a imagem fale. Você já viu alguma estátua falando? Se imagem significa uma estátua, você já viu alguma estátua falando? Bom, a gente está na era da revolução. É internet para cá, é iPhone para lá, Android, internet das coisas. Agora eu já vi uma notícia aí de um tal de Elon Musk que quer conectar o seu cérebro ao computador. Então a gente está na revolução, na quarta revolução industrial, que é a tecnologia das coisas e a revolução da inteligência artificial. Eu te pergunto, você já viu alguma imagem que fala? Sabe o que é essa imagem? É um robô de inteligência artificial. Por isso que a besta que tem um grande poder e arsenal tecnológico vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens para enganar a humanidade. O que é isso? Tecnologia. Então a besta que emerge da terra fará uma imagem, uma estátua, que na verdade nos tempos atuais, fora lá no passado, seria uma estátua. Como estamos na quarta era da revolução tecnológica, a imagem que a besta da terra vai fazer para a besta do mar vai ser um robô de inteligência artificial. Por isso que ela fala, tem fôlego. Então, 2000 anos atrás, quando João teve a visão dessa imagem, o que ele viu foi um robô de inteligência artificial, entende? Porém, ele não vivia nos tempos de hoje. Ele usou a linguagem do passado. Eu te pergunto, você já viu uma imagem que fala? Você já viu uma estátua que fala? Eu nunca vi. Um robô de inteligência artificial fala, que tem capacidade de falar. É só você jogar no Google, no YouTube, que você vai encontrar robô que fala, ok? Então essa imagem vai ser um robô de inteligência artificial. Lá no passado, essa imagem foi realmente uma imagem, uma estátua, e todos deveriam adorar essa estátua. Agora, novamente, essa imagem vai se remeter ao passado, que todos devem adorar, porém, vai ser um robô de inteligência artificial, que todos que não adorarem esta imagem serão mortos, ok? Um robô de inteligência artificial, todos que não adorarem esse robô de inteligência serão mortos. Próxima chave, a marca da besta. Então a besta que emerge da terra fará uma marca. Que marca é? Para nós adventistas, a gente tem um entendimento de que esta marca reflete que adoração. Porém, ela representa a adoração. Este é o que está intrínseco nela. Mas veja muito bem, como eu já tenho mencionado nos meus vídeos anteriores, se você ainda não conferiu, dá uma assistida aí nos meus vídeos anteriores, o primeiro e o segundo vídeo da série Revelando Apocalipse 13. A marca da besta já diz o que vai ser essa marca da besta, que é uma tatuagem quântica, de modo que quem não a tiver vai então ser proibido de comprar ou vender. Por quê? Porque veja muito bem, haverá nos tempos dois rebanhos, o rebanho de Satanás e o rebanho de Deus. O rebanho de Satanás vai adorar a imagem, vai adorar o Papa, vai adorar o Anticristo, vai ter a marca, obrigatoriamente vai se submeter às leis deles, às vontades deles, de que todos devem observar o domingo e repousar no descanso dominical. Haverá um decreto dominical no mundo inteiro. O primeiro país dará então vigor a este decreto será os Estados Unidos, que é a besta da terra. Então, através dos Estados Unidos, vai se expedir e todos os países se espelharão aos Estados Unidos e decretarão então, seguindo as pegadas do falso profeta, que é o Papa, como eu já mencionei em todos os meus vídeos anteriores. Então, o rebanho de Satanás vai ter que observar o domingo, vai ter que se submeter ao domingo, guardar o domingo, adorar o anticristo, adorar o Papa, adorar a imagem dele. E, então, vai ser marcado, vai ter a marca da besta, que é uma tatuagem quântica na mão ou na testa. Estes é o rebanho de Satanás. Estes estarão perdidos para sempre. Ok? Enquanto que, por sua vez, haverá o rebanho de Deus, que rejeitará o Papa, rejeitará o Anticristo, rejeitará a marca da besta, rejeitará a imagem, que é o robô de inteligência, rejeitará o domingo, que é o decreto dominical, rejeitará Satanás por completo e desprezará as leis civis e permanecerá com as leis do autor do universo, que é o nosso Deus, que é o sábado. O sábado. Então, ao este povo fazer isso, rejeitar o que é do mundo e ficar o que é com Deus, então serão perseguidos. Então eles não terão a marca de Satanás.
A marca de Satanás é uma marca que é uma tatuagem quântica, e estes vão ter que se submeter a imposições das leis, vontades do anticristo, do falso profeta e etc. de Satanás. Estes serão marcados, enquanto que, por sua vez, os salvos serão selados com um selo invisível na testa e, então, serão para sempre, então, do Senhor, viverão eternamente. Então veja que haverá dois rebanhos, os marcados e os selados. Os marcados com a tatuagem quântica e observará o domingo, e os selados, que é o povo de Deus, né? Os salvos, que observará a lei do autor do universo, que é o quarto mandamento, o sábado. Ok? Então a marca é o quê? Tatuagem quântica. E todos esses vão ter que adorar tudo que é do iníquo, tudo que é diabólico, tudo que é errado, tudo que vai contra Deus. Assim como foi lá no passado. Os 3 amigos de Daniel tiveram que adorar a imagem e assim não quiseram. Foram então jogados na fornalha ardente e Deus os poupou. E a vinha será no futuro. Só que como? A imagem não vai ser uma imagem, uma estátua, e sim um robô de inteligência artificial. Ok? Como que então vão distinguir quem é quem vai ter a marca, quem não vai poder, quem é de Deus, quem é de Satanás? Através da marca da besta, ok? Então, já entendemos então um pouco que vai ser essa marca. Marca, tatuagem quântica, que vai ter que guardar o domingo, perdido para sempre. Selado de Deus, que vai ter o selo na testa, invisível. O anjo vai passar selando. E estes terão o selo do Deus vivo, que vive e reina. Então a marca é isso. Esta é a chave, a marca, tatuagem quântica. E o que são os anciões? Lá em Apocalipse, lá em Daniel, tem os 24 anciões, foram colocados tronos, e os 24 anciões estavam ali próximo a Deus, ali rodeando Deus, né? Esses 24 anciões são o que? Representantes da terra. Veja muito bem, já temos aqui algumas chaves. A chave Cordeiro, que é Jesus. Servos, profetas, santos, povo escolhido, mulher, igreja, dragão, Satanás, besta, poder global, animal, rei ou reino, nome de blasfêmia, poder declarado ateu, né, ateísta, cabeça ou chifre, império, rei ou governante. Então temos também as chaves Babilônia, mãe de todas as igrejas, prostituta, igreja aposta, águas, mar, povos das línguas, ventos, que são guerras, estrela, que são anjos, imagem, robô de inteligência artificial, marca, tatuagem quântica e anciões, representantes da Terra. Vamos ver então as próximas chaves, ok? Veja que essas chaves, um diferencial aqui. Quais são esses diferenciais? Essas chaves, muitas vezes, estas chaves o que são? Vou começar então pelas 2 testemunhas, porque foi assunto do nosso vídeo passado. A chave, as 2 testemunhas, lá no passado, representou o Antigo e Novo Testamento. Lá no futuro, sim, 2 profetas. Ou seja, ora é literal, ora é simbólico, ora representa, ora é o que é. Então, a chave, as 2 testemunhas, foram no passado, o Antigo e Novo Testamento. Lá no futuro, profetas. A chave de cavaleiros, lá no passado, foi a fase das igrejas de Deus. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Lá no futuro, são 4 cavaleiros, 4 homens responsáveis, sim, pelo Apocalipse. O primeiro é o anticristo, a gente vai falar sobre isso lá na frente. E a terceira chave, então, dias, tempos ou anos. Veja aqui muito bem, tempo profético, muitas vezes, é literal. Por que eu falo que é literal? Porque a maioria de nós fazemos essa conversão profética dia-ano. Isto é verdade, ok? Devemos sim fazer essa conversão profética dia vale ano. Porém, muitas vezes também se cumpre o que está na Bíblia, que dia vale dia. Ou seja, hora é representativo e devemos fazer essa conversão. Hora é literal, cumpre-se realmente em dias. Okay? Então, por isso que essas chaves são diferenciadas. Porque essas chaves, vamos dizer assim, ela abre para um lado e abre para o outro. Lá para o passado, lá no futuro. Ou às vezes se cumpre realmente o que está lá. Não é necessário fazer essa conversão. Porque já foi convertido no passado, entretanto no futuro vai se cumprir o que está literalmente escrito ali. Por exemplo, em Apocalipse 11, versículo 3, profetizarão por 1260 dias. No passado, essas profecias se cumpriram por 1260 anos, foram o Antigo e o Novo Testamento. Porém, agora, então, esta chave significa o seguinte: lá no futuro, essas 2 testemunhas, os homens que profetizarão não por 1260 anos, mas por, sim, 1260 dias, ok? Vamos seguir adiante então e vamos agora falar dos baús. Falamos das chaves e agora falamos dos baús. As chaves abrem os baús. Então o que seriam então esses baús? Versículos e capítulos. Veja muito bem. O primeiro é o baú.
Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Como a gente já tinha visto, mulher significa uma igreja. Este não se... Então significa o seguinte, traduzindo aqui, fazendo de maneira mais fácil, simples. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, igreja, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde quer que ele vá, foram comprados dentre os homens e ofertados como as primícias a Deus e ao Cordeiro, a Deus e a Jesus. Bom, vamos, já que a gente já abriu esse baú, vamos para o próximo baú. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo. Se a gente já entendeu que servos são profetas, as chaves são servos, que tem um significado de profetas. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus profetas o que devem acontecer, e ele enviou ao seu anjo para torná-las conhecer ao seu profeta João. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Agora tá ficando tudo mais fácil. Perceba que agora começa então a ficar simples o entendimento, porque a gente já entende as chaves, só precisa abrir os baús, que são os versos e os capítulos, para poder entender Apocalipse. Vamos então para os próximos baús. Aqui está a perseverança dos santos. Quem é santos? O povo escolhido. Aqui está a perseverança dos povos escolhidos, salvos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Próximo baú. Quando o dragão foi lançado à terra, quando de Satanás foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dá a luz ao menino. Então, quando Satanás foi lançado à terra, começou a perseguir a igreja que dera a luz ao menino. Que menino está se referindo aqui, será, hein? Jesus? O menino Jesus? Próximo baú, então, vamos entender realmente Apocalipse e ficar tudo mais fácil para você. Viu uma besta que saía do mar? Bom, besta a gente já entendeu que é um poder global. A chave besta significa poder global. Então, para abrir o baú, significa vi um poder global que saía do mar. Mar, então, é povos, nações, multidões e línguas. Vi um grande poder, um poder a nível global, que saía de onde? De povos, nações, multidões e línguas. De um grande lugar ali. Muita gente ali está ali, ó. Ele emergiu. Esse poder no mundo inteiro vai emergir de quê? De multidões, de muitos povos. Tá fazendo sentido agora? Percebe que agora é tudo mais simples. A partir das chaves, a gente abre os baús, entende o versículo, entende o capítulo, entende a história. E entende o fim dos tempos. E entende o livro de Apocalipse, o mistério de Deus, que representa o mistério de Deus, o livro de Apocalipse e de Daniel. Tá ficando muito mais simples agora. Então, vamos para o próximo baú. Então o anjo me disse, as águas, aqui já dá o significado. Lembra que eu falei para você que tem muitos significados que já está na Bíblia? Aqui já está dando um significado. Qual é? As águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Bom, as águas, ele está dando um significado do que são as águas. Lembra que eu falei que águas e mar são povos, multidões, nações e línguas? São povos, nações, multidões e línguas. Então, veja agora o significado da prostituta. Então, o anjo me disse, as águas de onde que você viu é onde está assentado a prostituta, a igreja apóstata, que são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, tem uma igreja que está assentada sobre muita gente. É uma igreja que tem muita gente. Muita gente. E logo em seguida, então, percorre lá o Apocalipse 17, que fala a geolocalização desta prostituta, desta igreja, que está, então, assentada também sobre 7 colinas. Se você jogar no Google aí, dá uma pesquisada, dá uma parada no vídeo, coloca aí, ok, Google, e aí Siri, fala assim, cidade com 7 colinas. Você vai ver que igreja é essa. Ou seja, prostituta, igreja apóstata. Então, você vai ver. Bom, seguindo adiante. Vamos agora, então, falar sobre os outros baús. Alguns baús um pouco mais difíceis de entender, porém, muito simples com as chaves. Quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Bom, como a gente já entendeu que estrela é um anjo, então o quinto anjo tocou sua trombeta, então viu um anjo que havia caído do céu sobre a terra. Que anjo é esse que caiu sobre o céu na terra? O próprio diabo, o próprio Satanás, que caiu do céu na terra. Ele não pertence a este mundo. E a esse anjo caído foi dado a chave do poço do abismo. Veja muito bem, chave abre portas. Não só baús, a chave abre portas também. Já lá no começo de Apocalipse, diz que João viu uma porta no céu. Você já viu alguma porta no céu? Você já viu alguma porta no céu? Eu nunca vi. Até agora não. Mas sabe o que eu já vi?
em filmes de ficção, portais, eles ridicularizam. Mas o que João viu foi um portal. E da mesma maneira que o anjo, né, que toca a sua trombeta, então vê um anjo caído, que é Satanás, e a esse anjo caído foi dada a chave do poço do abismo, ou seja, foi dado a chave para poder abrir o portal do abismo, porque sim, o inferno existe. O inferno existe. Nesse abismo há criaturas diabólicas. Não estou dizendo que há seres humanos ou almas, porque não existe esse negócio de purgatório. Porém, existe sim o abismo, qual, nesse quinto anjo, então, fala que sairá do abismo criaturas diabólicas para perseguir e morder e picar e fazer tudo que é tipo de coisa com os seres humanos durante 5 meses. Essa é a quinta trombeta. Bom, seguindo adiante, então, para a gente poder entender os restantes dos baús e concluir, então, entender todo o livro de Apocalipse. Foi-lhe dado poder a dar fôlego da imagem. Lembra que eu falei para você que é um robô de inteligência artificial? Como é que vai dar fôlego? É um robô, meu filho. É um robô. É isso aí, meu querido. Robô de inteligência artificial, né? A primeira besta. De modo que ela podia fazer com que fossem mortos todos que recusassem adorar a imagem, ou seja, o robô de inteligência artificial. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escassos, a receberem a certa marca, ou seja, a tatuagem quântica, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a tatuagem quântica, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, temos aqui 3 chaves, que é, primeira chave, imagem, que significa robô de inteligência artificial, besta, que é o poder global, e marca, que é a tatuagem quântica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui em momentos de pandemia. Você acha mesmo que este laser que vem e aponta na sua testa é à toa? Tudo é premeditado. Satanás premedita tudo. Ele começa com pequenas coisas. Quando pensa que não, você já está fazendo grandes coisas, entende? Ele começa com pequenos pecadinhos. Quando pensa que não, você já está com pecados horríveis. Então, para medir a sua temperatura, na mão, na testa, já é um teste que está fazendo com a humanidade, para que então venha depois, né, após alguns outros passos, né, primeiro vem isso, depois aquilo outro, vai aumentando e aumentando e aumentando, aí vem a marca da besta, a marca então, uma tatuagem quântica para um anticristo, para o falso profeta, para marcar então o rebanho de Satanás, que vai estar então perdido eternamente. Seguindo adiante, então, por último, o tempo. Bom, como eu falei, 2 coisas aqui estão além, talvez, das compreensões das pessoas. A imagem, que é o robô de inteligência artificial, e a marca da besta, que é uma tatuagem quântica. Por que que o tempo é muito importante? Você não entende nada sem o tempo, porque o tempo é de Deus e Ele que faz te entender no tempo dele, ok? Então, se fosse isso 1000 anos atrás, muitas coisas a gente não poderia entender. Então, um pilar primordial, o pilar importante, assim como todos os outros, que são as chaves dos baús, é o tempo. Com o tempo, a gente começa a entender, então, desvendar os mistérios de Apocalipse e entender realmente. Bom, o tempo chegou, o tempo está curto e agora estou mostrando a vocês tudo o que eu entendo. Ok? O tempo está próximo e Jesus está voltando. Por isso, todos os mistérios há de ser revelado e você entendido. Todos os livros de Apocalipse, todos os versículos de Apocalipse, todos os capítulos de Apocalipse, não só de Apocalipse, também de Daniel. Então, bom, seguindo adiante, então, agora a gente tem que entender. Há profecias que têm únicos cumprimentos e há profecias que têm duplos cumprimentos. Vou te dar um exemplo das profecias que têm únicos cumprimentos. É óbvio, a volta de Jesus. Jesus vai voltar uma vez para pegar o povo salvo dele, os escolhidos, os remanescentes, os que rejeitaram a marca, rejeitaram a imagem, rejeitaram Satanás, o anticristo, os falsos profetas, rejeitaram tudo que é deles, rejeitaram o domingo, rejeitaram tudo e permaneceram fiéis à lei de Deus, o sábado. Então a volta de Jesus tem um único cumprimento. E não só isso, mas todas as trombetas e também as 7 pragas ainda não aconteceram, mas só vai acontecer uma única vez. As pragas e as 7 pragas e as 7 trombetas. Não só isso também, mais para frente eu vou falar quais são as outras coisas que vão se cumprir uma única vez. Porém, então, tem profecias que têm duplos cumprimentos. O que aconteceu lá no passado se repete, mas de forma diferente. Aí está o segredo. Duplos cumprimentos. Bom, então vamos falar agora sobre o primeiro selo. A igreja cristã,
ela começou do ano 31 até o ano 100, chamado nas 7 igrejas de Éfeso. Então simbolizou o primeiro selo. Então o cavalo branco representando a pureza, uma igreja pura, uma igreja honesta, uma igreja fiel, que ora, que obedece ao Espírito Santo, a igreja que recebeu o poder do Pentecostes, que pegava, que repreendia, curava doentes, que fazia coisas extraordinárias. Então no passado distante, o cavalo branco do primeiro selo simbolizava a igreja pura de Éfeso. Agora já olhando para o futuro, o primeiro selo do primeiro cavaleiro, que está montado sobre um cavalo branco, é e indica o anticristo, que já impunha um arco e recebe então uma coroa. Ou seja, ele virá em nome da união, da paz e segurança, mas ele é um enganador. Ele virá antes como líder mundial e seu arco representa poder civil, que fora estabelecido pela besta que tem poder político e civil, que é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Então, ao cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, receber a coroa, que simboliza poder religioso, e a besta que tem poder religioso é a besta que sobe do mar, que é o papado. Este, então, o Papa, dará poder religioso ao cavaleiro que já impunha o arco e recebe a coroa. Este que recebe a coroa, o anticristo, é a besta que sobe do abismo e emerge a partir da França, o próprio diabo, a serpente, o dragão, o anticristo, e vem vencendo para vencer. Ele aparecerá no céu, se dizendo Cristo, levando quase todos à perdição, com exceção somente à descendência de Cristo, da igreja de Cristo, que obedecem os mandamentos de Deus, se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, nesta época, o anticristo recebe a coroa pelo Papa, o falso profeta. Será quando o diabo, o anticristo, Satanás, aparecerá no céu, fazendo milagres, prodígios, induzindo a todos a invalidar a lei de Deus, o mandamento do verdadeiro Deus, que ele mudou do sábado para o domingo. E este então será o último engano de Satanás a toda a humanidade. Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram a verdade, o amor à verdade, que isso poderia salvar. Por esta razão, então, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, que sejam todos condenados, todos os que não creram na verdade, não quiseram crer na verdade, pois assim não desejaram, mas tiveram prazer na injustiça. Então, quando ele receber a coroa, dada pelo falso profeta, o Papa, ele aparecerá no céu se dizendo Cristo, vem vencendo para vencer, enganará muitos e levará quase todos à perdição. Após o último engano de Satanás à humanidade, ao mesmo tempo em que ele aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele também trará moléstias, desgraças, até as cidades populosas se reduzirem à ruína e desolação. O Grande Conflito, página 589. Nessa época ele aparecerá o anticristo como Cristo verdadeiro. Então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo inteiro. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é o próprio Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão no lugar de Deus, deificando. Mas a onipotência intervirá. E as igrejas apostas que se unirem na exaltação de Satanás, se expedirá uma sentença. Portanto, num dia, as pragas, a morte, o pranto, a fome, as igrejas será queimada com fogo, porque Deus é forte, Senhor Deus é que julga. Apocalipse 18:8. Ok? Então assim, à medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder que vem de baixo. Satanás não somente aparecerá como um ser humano nos céus, mas também personificará Jesus. E o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor
dos Senhores, Rei dos Reis. Comentário bíblico de Ellen G. White. Então veja muito bem, pessoal. Após então o último engano de Satanás aparecendo nos céus, se fecha a porta da graça. Assim como fora lá na época de Noé, que antes de começar o dilúvio, antes de começar o grande dilúvio e começar a chover, Deus mandou que fechasse a porta da arca. E ninguém percebeu, pois não deram ouvido ao Noé por 120 anos. Então começou a chover, e aí você sabe tudo o que aconteceu. E também assim será fechamento da porta da graça. O povo estarão bebendo, dando em casamento, casando. Todos já foram alertados pelo último aviso dos 144 mil. Mas quase todos rejeitaram e desdenharam da lei de Jeová. Então se fecha a porta da graça, e aí quem está salvo, quem está perdido eternamente. Então continue justo a praticar a injustiça, continue justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se, eis que Jesus ainda breve vem, e seu galardão está com ele. Após isso então se fecha a porta da graça, salvo, perdido para sempre. Então no santuário nos céus, Jesus com sua forte voz diz aos 7 anjos que tem as 7 taças dadas a eles por um dos seres viventes. Jesus então diz: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus Pai. O santuário então fica cheio da glória de Deus, cheio de fumaça, cheio da glória de Deus, do seu poder, e ninguém pode entrar no santuário lá no céu enquanto não se completem as 7 taças da ira de Deus entregue pelos 7 anos e derramada sobre a terra. Esse então é o significado do primeiro selo. O primeiro selo, sim, se repete. Lá no passado distante, representou a igreja de Cristo pura, honesta, verdadeira, poderosa, do ano 31 até o ano 100. Se repetindo agora já na frente, não mais o cavalo branco, mas sim um cavaleiro que está montado sobre o cavalo branco, agora impunha um arco que representa poder civil, político e civil dada pela besta que sobe da terra, Estados Unidos da América, e recebe a coroa, que é um poder religioso, simboliza um poder religioso, dada pela besta que tem poder religioso, a besta que sobe do mar, que é Roma papal, o Papa, o falso profeta. Quando isto acontecer, então ele aparece nos céus como o último engano a toda a humanidade. Após o último engano, se fecha a porta da graça. Então, este é o primeiro selo. Lá no passado, Igreja de Cristo. Aqui no futuro, Anticristo. Bom, vou falar agora então sobre o segundo selo de Apocalipse. Quando Jesus, então, nos céus, abre o segundo selo, aparece então um cavalo vermelho. O cavalo vermelho, no passado, simbolizou a segunda fase da Igreja de Cristo, que é muito parecida com a Igreja de Esmirna. Nesse caso, o segundo selo, que é o cavalo vermelho. Então, fora entre o período do ano 100 até o ano de 313 a 323, por ali, aproximadamente. E tem a ver com uma perseguição à igreja cristã. É a era das perseguições. Então o cavalo vermelho representa perigo e apostasia. Mostra o diabo, o cavalo vermelho, mostra que o diabo consegue perseguir a igreja e começa a manchar então a pureza do cavalo branco. A primeira fase para que a igreja de Jesus seja manchada e contaminada. Já agora então olhando para o futuro, nos tempos atuais, o cavalo vermelho tem um cavaleiro assentado sobre ele e impunha uma espada, ok? Vem após o último engano do anticristo, do cavaleiro branco, tá? O cavaleiro que tem o cavaleiro branco. E após então se fechar a porta da graça, ele indica e é o príncipe do cavalo branco, do diabo, do anticristo, que apareceu no céu momentos antes. O segundo cavaleiro do cavalo vermelho tem uma espada e terá uma aliança com o primeiro cavaleiro, ok? Com o diabo, com o dragão, que vai se irar contra a igreja de Cristo. E este homem, o segundo cavaleiro, o seguirá para impor os anseios e desejos do dragão, a serpente, o anticristo.
Este homem, o segundo cavaleiro, que empunha uma espada do cavalo vermelho, fará guerra contra os santos, o povo escolhido, e perseguirá o restante da descendência da mulher, que é a igreja de Cristo, e obedece os mandamentos de Deus, e leva o testemunho de Jesus. Este momento será quando os verdadeiros cristãos, que permanecerão fiéis à lei de Deus, ao quarto mandamento, o sábado, rejeitará o domingo, a marca, o anticristo, tudo que é diabólico, então estarão fugindo das pequenas cidades para os lugares mais desertos, pois houve então o último engano, se fechou a porta da graça, está caindo as pragas, o dragão vai cirar contra esses cristãos que guardam o sábado e se mantêm fiéis aos mandamentos de Deus, permanecem de pé contra a nova ordem mundial. Estes não caíram no poder sedutor de Satanás. Por quê? Preferiram acreditar na verdade. Ou seja, o cavalo vermelho é um homem que tem uma espada e é o príncipe do anticristo e vai guerrear contra os santos. Ok? Então vamos agora então falar sobre o terceiro selo. Quando nos céus Jesus, o Cordeiro, abre o terceiro selo, então vem um cavalo preto e seu cavaleiro tem uma balança na mão. O cavalo preto envolve aproximadamente o ano de 303 até 538, aproximadamente por aí, que é o período de escuridão espiritual, de apostasia total, que está relacionado à Igreja de Cristo, que tem a ver então com a supremacia papal, com o período de indulgências, o período da Inquisição, o período da Idade Média. Este período, o cavalo preto, tem esta referência de um momento de perseguição, e preto aqui tem referência então a uma escuridão espiritual, as trevas espirituais, na época entre o período de 313 a 538 depois de Cristo aproximadamente, ok? Esse período continua depois, mas já mostra uma situação de apostasia. E nesta fase, a igreja passa por uma situação muito triste, em que os princípios bíblicos passam a ser negociados. E eles começam então a misturar verdade com a mentira, típico de Satanás. O paganismo junto com o cristianismo. Isso é muito grave, isso é muito sério. E foi isso que aconteceu na terceira fase do cristianismo, simbolizada então pelo cavalo preto, no abrir do terceiro selo. Agora veja muito bem, olhamos para o futuro, olhando para frente, ok? Nestes momentos atuais, os que significa o cavaleiro que tem a balança na mão e está assentado sobre o cavalo preto. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz então. E havendo então aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e tinha uma balança em suas mãos. Símbolo do quê? Da justiça. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiqueis o azeite, o vinho, e é isso. Apocalipse 6, 5 ao 6. Então veja muito bem, como consequência da guerra trazida pelo segundo cavaleiro, o homem, cavaleiro vermelho, agora o terceiro selo liberta o cavaleiro do cavalo preto, trazendo o quê? Fome, por conta da devastação das guerras. Veja muito bem, cada cavaleiro com sua determinada cor é sim proposital. O anticristo vem em nome da paz, unindo a todos os perdidos com um discurso de paz e união, uma só ordem mundial, resolvendo então conflitos milenares entre as nações. Ele aparentemente traz a paz, mas ele é um enganador. A paz que ele prometeu vai falhar, depois vai falhar, e ao receber a coroa, aparece então ele no céu enganando a muitos. Após então o último engano, se fecha a porta da graça e começa a cair as pragas, enviada por Deus, através dos seus 7 anjos. Aparece então um cavaleiro vermelho para causar guerra, ok?
Satanás então se ira contra os que não conseguiram enganar, não conseguiram seduzir com seu poder sedutor, então faz guerra contra eles. O segundo cavaleiro, vermelho, que detém uma espada, recebe poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Deus então intervém somente a favor dos eleitos que serão selados e finalmente provados ao findar da última praga, da sétima praga. Veja, anjos pelejarão a favor dos eleitos e em alguns casos eles aparecerão em forma humana para defender os que serão ainda selados, os eleitos que devem fugir para os lugares mais desertos e inabitáveis do planeta. Vai haver uma guerra o qual nunca houve, ok? E por consequência das devastações dessas guerras a níveis nucleares, então é liberto o cavaleiro da fome. Então haverá uma fome como nunca houve também, não somente de pão e alimento, mas também da palavra de Deus. Então veja muito bem, devido à escassez a nível global, lembre-se que tudo isso só vai ocorrer após o fechamento da porta da graça. O que Ellen White diz sobre a fome trazida pelo cavaleiro do cavalo preto? Vamos entender. A fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Perigos provenientes dos poderes de fora e atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Vamos então agora falar sobre o quarto selo, lá no passado, depois no futuro. Então veja muito bem, aparece o cavalo amarelo e seu cavaleiro se chama Morte. Fora no passado uma época de intolerância religiosa, ok? Ou seja, aquilo que começou na fase do cavalo preto se intensifica agora no cavalo amarelo. O período aqui mencionado vai do ano de 538 aproximadamente até o ano de 1517. E esse foi o período da apostasia total, da escuridão, das trevas morais, das trevas espirituais. Nesta fase, o sistema papal fez então apostasia total na Igreja de Cristo. Foi implementada uma supremacia do Papa. Foi nessa época que as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram perseguidos e a verdade foi então jogada por terra e pisada. É nesse cavalo amarelo que os cristãos da época viveram o pior período da história para viver o cristianismo. Haviam fogueiras e por qualquer motivo que o papado declarava ser herege, estes cristãos eram jogados na fogueira. Não somente isso, mas diversas barbáries ocorreu nesta época, entre o ano de 538 até 1517 aproximadamente. Nesse período onde a supremacia papal reinava no mundo. Agora então, já olhando para o futuro, ok? Temos então o cavalo amarelo, também como símbolo da morte. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando Jesus, o Cordeiro, abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte. E o inferno seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meios de animais selvagens da terra. Então note muito bem, ou seja, aqui temos o cavaleiro, que é a morte, e mata assim como o segundo cavaleiro e o terceiro, pela espada, pela fome, porém agora se acrescenta algo novo, que é as pragas e pestilências. Comunicará então no ar infecção mortal, e milhares perecerão pela pestilência. Essas ocorrências devem tornar mais frequentes, desastrosa, a destruição será tanto sobre o homem quanto aos animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O Grande Conflito, página 599. Nesta época,
ok? Nesta época, quando a morte chegar, trazendo também pestilências, destruirão todas as plantas e vegetação, causando caos para destruir aqueles que plantam o seu próprio alimento. Pois estes vão rejeitar a marca, não vão poder nem comprar nem vender. Logo então, plantarão seus próprios alimentos para permanecer vivos e honrando a lei de Deus. Entende agora? Está fazendo sentido para você? Você concorda com isso? Está ficando cada vez mais fácil o entendimento de Apocalipse. Veja então que os selos se repetem, ok? No passado representou os 4 primeiros selos, fase da Igreja de Cristo. No futuro, primeiro selo, anticristo. Segundo, fome, guerras. Terceiro, fome. Quarto, morte e pestilência. Vamos agora para o 5º selo. O 5º selo muda agora de figura. Muda um pouco, ok? Já não são mais cavaleiros. No passado, o 5º selo representou a reforma na Igreja de Cristo, que fora entre o ano 1517 até o ano 1755. Foi quando então Martim Lutero foi levantado por Deus e começou a reforma protestante. Foi quando ele então fez as 95 teses pela justificação pela fé. E essa foi então o 5º selo. Mostra que então que Deus levantou reformadores como eles, Martim Lutero, que foi uma figura muito importante. Começou então essa grande reforma na Igreja de Cristo, ok? E a verdade então é reerguida, ok? Terminando aproximadamente no ano de 1755. Vamos então analisar os escritos, ok? E olhar para o futuro, para um futuro vindouro, para as profecias vindouras. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que lhe deram. Eles clamavam em alta voz: até quando só soberano, santo e verdadeiro esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completassem o número dos conservos e seus irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Ou seja, aqui no 5º selo, olhando para o futuro, temos o que? Os mártires. Agora, temos uma passagem na Bíblia, que ainda está no futuro, mas se remete ao passado. Ok? E é o 5º selo. Veja muito bem o que lá diz na Bíblia. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dadas autoridades para julgar. Vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Ou seja, está falando dos mártires já no futuro, olhando para o passado. Mas isso ainda está no futuro, isso ainda vai ocorrer. Agora vamos ver então o que Ellen White diz sobre os mártires. Muitos serão levados a repousar antes do tempo de angústia. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe que aqueles em a favor de que se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Ok? Ele conhece Deus, o fim desde o princípio. Muitos serão levados então a repousar antes que a prova do fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Conselho sobre Saúde 375. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes dos tempos de angústias. Havemos de ver nossos filhos, havemos de encontrar-los com eles, reconhecê-los então nas cortes celestes. Mensagens escolhidas 2:259. Veja, o objetivo de Satanás é destruir os observadores do sábado. Diz então o grande enganador: nossa principal preocupação é silenciar esta seita dos observadores do sábado. Finalmente, então, teremos uma lei para exterminar todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 572 a 573.
Veja muito bem, é desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestado sua supremacia no mundo, supremacia de Satanás, o anticristo. Ok? Testemunho para os ministros e obreiros evangélicos, página 37. A igreja remanescente terá de passar por uma grande aflição. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos seus habitantes do mundo. Adquiriu então domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas eis que um pequeno grupo que resiste à sua supremacia, se ele pudesse desenraigar da terra por completo, seria seu triunfo. Como influência das nações pagãs para destruírem Israel, assim no próximo futuro ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir, exterminar, acabar com o povo de Deus. Serviços Cristão, página 157. Ou página 255 no livro Eventos Finais. Então, veja, Satanás, ele busca o quê? Exterminar por completo os guardadores do sábado. Veja que os selos se repetiram, ok? A pergunta agora que fica é, Esdras, por que os cinco primeiros selos se repetem? Qual é a base bíblica para isso? O porquê é dado no iniciar do capítulo 5 de Apocalipse. Veja muito bem. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrita de ambos os lados, selado com 7 selos. Ou seja, o livro qual foi escrito de ambos os lados, de um lado e do outro, ou seja, duplos comprimentos. Os 5 primeiros selos se repetem conforme assim o diz em Apocalipse 5, versículo 1. Ok? Então, no passado, os cavaleiros, os 4 primeiros cavaleiros, branco representava a pureza, a igreja de Cristo. Vermelho estava então a igreja de Cristo sendo perseguida. Preto, a igreja de Cristo já então em apostasia, em trevas. E quarto, cavaleiro amarelo, ok, representou o que? A igreja de Cristo em um momento de inquisição papal. Já no quinto selo, hoje então lá na frente representa mártires, lá no passado representou o que? Representou então a reforma da igreja através de Martim Lutero. Já olhando para o futuro, lá na frente, um novo ciclo. O primeiro selo, anticristo, que já tem o arco, vem vencendo para vencer, recebe a coroa e então o último engano. O segundo cavaleiro, vermelho, um homem responsável pelas guerras para tirar a paz do mundo. O terceiro cavaleiro, fome, após a devastação causada pelas guerras, muita fome, ok? E por fim, o quarto, morte e pestilências, para contaminar, conforme Ellen White diz, a terra, porque comunica infecção no ar, ok? Tá fazendo sentido para você? Tá ficando agora bem mais fácil o entendimento, não é? Veja que tem uma interpretação lá no passado, que ocorreu, porém como o livro está escrito de ambos os lados, ocorreu lá no passado, ocorre lá na frente. Então, no quinto selo, lá na frente, são os mártires, os que ainda precisam morrer enquanto se completem, né? Se completa, então é recebido vestes brancas. Bom, observação. No quinto selo indica as mortes dos mártires na visão que João tem do nosso passado histórico até que se cumpra completamente no nosso futuro. Ela se refere aos mártires que testemunharam de Jesus e morreram no passado, tendo intenso ápice de martírios, isto é, de mortes anterior e posterior às fases das igrejas, com exatidão na fase da reforma. Mártires que foram
e ainda serão, pois ainda haverá de ser mortos pelo poder da supremacia papal, até o fechamento da porta da graça nos tempos da última igreja, Laodiceia, a igreja adventista. Veja o que está escrito em Apocalipse sobre o que o João viu. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa das palavras de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completassem o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, do 9 a 11. O quinto selo não se refere à imortalidade da alma. Pelo contrário, o que se refere ali são aos martírios que houve e fiéis que decidiram testemunhar de Jesus e que ainda serão lá atrás e lá na frente, quando houver reavivamento da igreja de Laodiceia, e então testemunharão em nome de Jesus. Esta foi então a visão que João teve, que João viu no quinto selo. A visão dos mártires, que o sangue deles clamam e que ainda vão clamar até o fechamento da porta da graça. Temos certeza absoluta que agora está fazendo muito mais sentido os 5 primeiros selos de Apocalipse. Bom, tenho aqui na minha mão um PDF, um livro de Ellen White, os primeiros escritos, que diz em ordem sequencial, em ordem cronológica, o que corresponde aos 5 primeiros selos. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora, ou seja, desde a época dela. Na verdade, desde então, de 1755 até hoje. E o que os acontecimentos ocorrem em ordem, ou seja, de forma sequencial. Guerras e rumores de guerras. Então, veja bem, guerras e rumores de guerras, e aí vem quem? O primeiro cavaleiro, trazendo a falsa sensação de paz. E em seguida, depois do segundo cavaleiro, fecha a porta da graça, cai as pragas, então o segundo cavaleiro. Então, guerras, rumores de guerra, espada. Lembra que o segundo cavaleiro, o príncipe do anticristo, tem espada? Tem uma espada? O cavaleiro vermelho tem uma espada? Então segue, espada, fome e pestilência. Então temos guerras e rumores de guerras, traz a falsas paz, o anticristo. Logo em seguida vem o segundo cavaleiro com a espada, terceiro cavaleiro, fome, então por fim e último cavaleiro, morte e pestilências. Aí ela segue dizendo: devem primeiro abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua, as estrelas e também a terra. A voz de Deus vai abalar tudo isso. É o quê? É o sexto selo. Quando Miguel se levanta do seu trono, então desce fogo dos céus. Em seguida ela diz: vi que a agitação das potências na Europa, de onde que vem? De onde que vem o anticristo? Emerge a partir da França, que é de onde? Da Europa, ok? Então, vi que a agitação das potências na Europa não é como alguns ensinam. Porque todos estão dizendo que os abalos das potestades do céu vêm de quem? Do anticristo, que ele vai se dizer Deus, fazer com que desça fogo dos céus à vista dos homens para enganar a humanidade. Entendeu? A besta da terra vai lhe dar essa projeção visual, tecnológica, para que com que pareça que ele consiga abalar as potestades do céu. Então Ellen White diz: vi que a agitação das potências da Europa, que vem do anticristo, não é como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, porque é mentirosa, é enganosa. O anticristo vai fazer de todos os meios para enganar a humanidade. E quem vai lhe dar essa projeção? Os Estados Unidos, a besta que emerge da terra. Ok? Não é o abalo das potestades do céu, mas sim os abalos das nações iradas. Por que iradas? Porque o dragão, o anticristo, Satanás, a serpente, se irou contra o restante da descendência da mulher e, conjunto com o segundo cavaleiro, que tem a espada, faz com que tire
a paz da terra e os homens se irem um contra os outros. Tá fazendo sentido para você? Isso está nos primeiros escritos, página 41. O abalo da potestades dos céus. Então, em ordem cronológica, ela diz que ela rumores de guerras, vem o anticristo trazendo a falsa paz. Em seguida vem, então, espada, segundo cavaleiro, fome, terceiro cavaleiro, morte e pestilências, quarto cavaleiro. Ok? E então ela já dá uma elucidada muito breve de que o anticristo não é os que eles estão explicando, estão falando que é Cristo, que ele vai aparecer no céu, não é. Mas sim o abalo das nações iradas, junto com o segundo cavaleiro, que vai se irar contra o restante da descendência da mulher. Seguindo adiante, agora então vamos para o sexto selo, que tem um e único rompimento, só que diferente dos 5 primeiros, eles não se repetem, mas se estende. Vamos ver então e entender o que corresponde ao sexto selo. Bom, então agora o sexto selo, ok? Já indo agora para o sexto selo é diferente. Os 5 primeiros selos têm duplos cumprimentos, ok? Porém o sexto tem um único cumprimento. Ele se estende até Miguel se levantar do seu trono e fazer com que desça fogo dos céus, conforme está Isaías 30:30. O sexto selo, ele marca o início de um novo ciclo que perdurará até descer fogo do céu e findar esse ciclo. Ok? Esse ciclo. No livro de Apocalipse, o capítulo 6, lá temos o sexto selo, que se iniciou em 1755 em diante. Aqui entra um acontecimento histórico que está registrado nas histórias, nos documentos dos livros. O grande terremoto de 1755 de Lisboa. Esse terremoto, ele fez parte dos acontecimentos do sexto selo, através dele, do abalo das potestades da terra, do mar e dos céus. Deus mostra a nós que iniciou-se um ciclo que é o fim dos últimos sinais da civilização humana na terra. São os últimos dias. Então acontece o terremoto, o sol se escurece, a lua aparece vermelha como sangue, como nós sabemos que está na história em 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. O sol escureceu, então a partir daí a lua não deu a sua luz e ficou vermelha como sangue em 19 de maio de 1780. Ocorreu a queda das estrelas no dia 13 de novembro de 1833. Estes eventos marcaram a abertura do sexto selo e o início dele, que desde então houve mais e mais e mais terremotos, mais catástrofes, mais meteoros, mais tsunamis, mais ciclones. O sexto selo foi o início do ciclo e este ciclo se estende até hoje. Culminará então no grande dia da ira do Cordeiro, que é Jesus, ao findar da última praga da ira de Deus. Vejamos então o que a Bíblia diz sobre os eventos que ocorrerá ao findar do ciclo do sexto selo. Veja muito bem. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, as estrelas caíram como os figos verdes caem da figueira, quando sacudido por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então reis da terra, os príncipes, lembra dos príncipes do anticristo? Os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos livres se esconderam em cavernas entre rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos escondes da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, de Jesus.
Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que vai poder suportar? Apocalipse 6, do 12 ao 17. Então veja bem o que diz em Isaías: o Senhor fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo com ira, e impetuosa, e fogo consumidor, com um aguaceiro, tempestade, de raios de Saaraba. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro aferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas. Enquanto estiver combatendo com golpes do seu braço, o tofete está pronto já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha, muito fogo. Então o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Isaías 30, 30 ao 33. Veja que o sexto selo é a chegada do grande dia da ira do Cordeiro, de Jesus. Após a tribulação e o derramamento da última praga, pois bem, a narrativa dos dois últimos versículos do estudo também tem importante texto espelho no Velho Testamento. E tão claros, coincidentes são, que nos permite elucidar com maior clareza a localização dos últimos acontecimentos do sexto selo na linha de tempo profética. Ele se iniciou lá em 1755, termina quando Jesus descer fogo do céu. Vejamos então o que diz o texto espelho de Isaías 2, 9 ao 21. Ali o povo se abate, os nobres se humilham, portanto lhes não perdoará. Vai, entra nas rochas e esconde no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, as altivez dos varões serão humilhadas. E só o Senhor, somente o Senhor, será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os cavalos de Bazã, e contra todos os altos, contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, contra todo muro firme, contra todos os navios de Tarse, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões será abatida, e só o Senhor, somente o Senhor, será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória e da sua majestade. Quando ele se levantar para assombrar a terra, quando Miguel se levantar para assombrar a terra, naquele dia os homens se lançarão às topeiras e aos morcegos e aos ídolos de prata e aos seus ídolos de ouro, e que fizeram para ante eles se prostrarem. Eles vão se meter pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar toda a terra. Isso que diz lá em Isaías. Agora então vamos saber o que Ellen White diz sobre esses eventos que findará o sexto selo. Lá então no capítulo 40, o livramento dos justos é quando desce fogo do céu. Veja muito bem o que ela diz. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo a fim de destruí-los, a fim de destruí-los, aproximando o tempo indicado no decreto. O povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Revolver-se-á, dar-se uma noite um golpe decisivo para silenciar por completo a voz de dessentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteará ainda a proteção divina.
enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes dos anjos maus, se estão preparando para a obra da morte. É então, na hora de maior aperto, que Deus de Israel, intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como a noite em que se celebra uma festa, e a alegria de coração, como aquele que sai tocando pífano, para ouvir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedras de saraiva. Isaías 30, 29, 30. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então um arco-íris resplandecendo do trono de Deus atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos de oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Veja que acabaram de cair as pragas. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando-se por ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima, e levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa, o arco-íris. As nuvens negras ameaçadoras que cobrem o firmamento se fendem como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e seus lábios ouvem um pedido apresentando ao seu Pai e os seus santos anjos: aqueles que me destes, quero que onde estiver também eles estejam. Aos 144 mil. João 17, 24. Novamente ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm, santos, inocentes, incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, aguardaram entre os anjos, e os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme proferem um brado de vitória. E à meia-noite, vai ser à meia-noite que Deus manifestará o seu poder, o seu livramento de seu povo. O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu percurso. Correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas contra as outras. E em meio dos céus agitados, acha um espaço claro da glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, ok? Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir e se fechar. O céu parece abrir e fechar-se. A glória do trono de Deus disseia através da atmosfera, através dos últimos céus, até esse céu. As atmosferas agitam como quando é o vento, e afrontosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como a tempestade a sobreviver. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o filabado furacão semelhante à voz de demônios na missão de destruir.
A terra inteira se levanta, dilaçando como ondas ao mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias e montanhas estão a revolver-se, desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio à lembrança perante Deus, para que lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Apocalipse 16, 19. Grandes pedras de Saraiva, cada uma de um peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra serão derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissipam suas riquezas com a glória de glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé, é então liberto. Abre-se sepulturas, e muitos que dormiam no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno, os que os transpassaram Jesus. Daniel 12, 2. Todos que morrerem na fé da mensagem do terceiro anjo, daquele que não deve adorar a besta, não deve receber a marca, etc e tal, ok? Saem agora do túmulo glorificado para ouvir o concerto de paz estabelecida por Deus. Veja, com os que guardaram a sua lei, os mesmos que os traspassaram, os mesmos que zombaram e escarneceram de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Densas nuvens ainda cobrem os céus. Contudo, de quando em quando irrompe, aparecendo com o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam os céus, envolvendo a terra num lençol de chamas, de fogo. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte aos ímpios. As palavras preferidas não são compreendidas por todos. Entendem, porém, somente distintamente os falsos ensinadores, os falsos pastores. O que pouco antes era tão descuidadosos, jactanciosos e desafiadores, tão exultante em sua crueldade para com o povo de Deus, aos observadores dos mandamentos. Acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e temem diante de tanto poder, enquanto os homens estão suplicando misericórdia e rastejando de abjeto terror. Disseram então os profetas da antiguidade, ao contemplar a santa visão do dia de Deus: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa do livramento dos justos, a glória de Deus e sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 2, do 10, 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadriplicadamente. Em contraste com as trevas, fala de esperança e alegrias aos fiéis. Mas a severidade e ira de Deus aos transgressores da lei de Deus, os que tudo sacrificaram por Cristo, estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados perante o mundo e os desprezadores da verdade. Evidenciam a fidelidade àquele que por eles morreu. Uma abundância maravilhosa sobreveio àqueles que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Subitamente são libertos da negra e terrível tirania dos homens transformados em demônios. Seus rostos, pouco antes,
tão pálidos, ansiosos e descompostos, resplandecem agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em um cântico triunfal. Deus, o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios do mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Salmos 46, do 1 ao 3. Enquanto essas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam-se e se veem constelados céus indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. Lembra que se o céu se retirou com pergaminho? Pois é. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedras dobradas, uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o mesmo juiz. Salmo 56. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre os trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens, como a regra do juízo, e a mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo. Como que traçados com uma pena de fogo, as palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se da memória, varrem-se de todas as mentes as trevas das superstições e heresias. E os 10 preceitos, os 10 mandamentos divinos, breves, são compreensivos e autorizados. Apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei, e eles poderiam haver aferido seu caráter por ela, e conhecido seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas, a fim de conseguir favores do mundo, puseram-se à parte dos seus preceitos e ensinaram aos outros a transgredir o sábado. Esforçam-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas, pois escolheram a quem servir e adorar. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde demais. Vem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais vem uma verdadeira natureza, seu sábado espúrio e fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las pelas portas do paraíso. Ok? Antes do dia do ajuste final das contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade para com Deus. Somente na eternidade, lá no céu, poderemos ter com acerto avaliar a perda de cada única alma. Terrível será a condenação daquele que em Deus dizer: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Ou seja, ele ainda não vem. Porque vai ser ouvida a glória de Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos dos mais fortes trovão. Suas palavras ecoam na terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com um olhar fixo, tem um semblante iluminado com a sua glória brilhante, como o rosto de Moisés,
quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, não podem, quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificados o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Então, daí em diante, depois do sexto selo, quando cai fogo dos céus, a ressurreição especial, os que morreram na fé do terceiro anjo, todo aquele que receber a marca na mão ou a testa beberá do cálice da ira de Deus. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Então veja muito bem. Conclui-se então o sexto selo, na sétima praga, desce fogo dos céus, a ressurreição especial, ok? Então, os que continuaram vivos, permaneceram guardando os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, o sábado, ouve a hora que Jesus ainda vai voltar. Ressuscitam então os que vão ajudar os 144 mil até o findar da última trombeta. Ressuscita também os que transpassaram Jesus para ver ele sua majestosa glória. Então, agora rompe-se o sétimo selo. E agora começa então a tocar todas as trombetas. Então veja muito bem, agora então, neste dia, o grande dia da ira do Cordeiro, finaliza o ciclo do sexto selo que se iniciou em 1755 no terremoto de Lisboa. Quando naquela então ocasião, no último dia, o grande dia da ira do Cordeiro, naquela ocasião Miguel se levantará, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, aquele cujo nome está escrito no livro da vida será liberto. Então, depois desse grande dia da ira do Cordeiro, inicia o período da grande tribulação, o grande período de angústia, o qual nunca houve, desde o princípio do mundo, nem tampouco haverá. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Que isso dá, fazendo as contas de conversão, cerca de aproximadamente 7 anos, para ainda a volta de Jesus. Após o grande dia da ira do Cordeiro de Jesus, abre o sétimo selo, cerca de meia hora, fazendo a conversão profética, dá cerca de 7 anos ainda para a volta de Jesus. Então, viu 7 anjos que acham-se em pé diante de Deus. E a ele foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E a ele foi dada muito incenso, para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu em fogo do altar e lançou sobre a terra. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-la. Apocalipse 8, do 1 ao 6. Então veja muito bem, após o rompimento do sétimo selo, agora começa então o ressoar das trombetas, uma após a outra. Ok? Então ressoa uma trombeta após a outra. Veja essa passagem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses 4:16. Então, ao ressoar da última trombeta, isso acontece. Então, o sétimo anjo toca a sua trombeta e ouve forte voz dos céus, que dizem: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Então os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e então começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos
e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e destruir os que destroem a terra. Então, lá no céu, foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um temporal e um grande temporal de granizo. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Então surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente na metade do tamanho da palma de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolvida em trevas. O povo de Deus sabe ser o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-se enquanto se aproxima da terra, e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando-se na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor, com antífonas de melodias celestiais, os santos anjos em vasta e inúmeras multidões acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões e milhões, e nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente algum mortal é apta para conceber seu esplendor. Os reis dos reis descem sobre uma nuvem envolta em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como pergaminho e a terra treme diante dele. E todas as montanhas e ilhas movem do seu lugar. O grande conflito, página 640 a 642. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, da sétima trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Então, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Amém. Então, esta é o findar do último selo, da sétima trombeta, do sétimo selo. Veja que tivemos o primeiro selo, no passado representou a fase da Igreja de Cristo, ok? No futuro representa o próprio Anticristo, quando recebe a coroa e aparece no céu. Fecha-se a porta da graça. Então veio o segundo cavaleiro. Porém, lá no passado, o segundo selo, o segundo cavalo vermelho, representou a igreja perseguida. O terceiro, a igreja paganizada. O quarto, a igreja, então, uma fase muito difícil. O quinto selo, a reforma. Lá na frente, ok? O segundo cavaleiro, após o fechamento da porta da graça, o segundo cavaleiro do cavalo vermelho tem uma espada e fará guerra junto com o dragão contra os santos de Deus. Ok? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Tá ficando tudo ok? A gente está então entendendo todo o livro de Apocalipse. Veja que a gente tem os 5 primeiros selos se repetindo. Ao findar do quinto selo, os mártires, agora já no final. Então, o sexto selo, os 5 primeiros foram as primeiras fases de Cristo. Iniciou o sexto selo, terremoto de Lisboa, se estendeu e se estende até os dias de hoje e vai se estender até o grande dia da ira do Cordeiro, que é Jesus, ao findar da sétima praga. Então desce fogo dos céus. Se estende até descer fogo dos céus. Porém, antes disso ocorrer, se repetem, novamente se cumpre
os 5 primeiros selos, porque o livro está escrito de ambos os lados. Como lá diz em Apocalipse 5, versículo 1. Ou seja, os 5 primeiros selos se repetem. Se estende o 6º selo, então, novamente, agora vem o anticristo, o 2º cavaleiro, vem o cavaleiro da fome, o cavaleiro da morte, os mártires, e agora se termina o ciclo do 6º selo, que é quando cai fogo dos céus. Então se rompe o 7º selo, há um silêncio no céu por cerca de meia hora. O que significa esse cerca de meia hora? Fazendo toda a conversão profética em tempo, a gente faz a conversão profética dia vale ano. Em meia hora vai dar equivalente a aproximadamente 7 dias, ok? 7 dias. Porém, como dia vale ano, agora novamente a gente tem que fazer essa conversão. Agora viram 7 anos, as 7 trombetas. Isso é tão verdade, tão verdade, que na 5ª trombeta corresponde a 5 meses. 5 meses, somente a 5ª trombeta. Ou seja, a 5ª trombeta vai estar dentro deste período dos 7 anos. Ou seja, fechou a porta da graça antes do 2º selo, veio o 2º cavaleiro, o 3º, o 4º, o 5º, cai fogo dos céus no 6º selo, ok? Que se finaliza o ciclo. Então, rompe-se o 7º selo. Houve silêncio por quase meia hora no céu. Então, começa a tocar cada trombeta, um ano após ano. Na 5ª trombeta, 5 meses. Então, ao findar da 7ª trombeta, a 7ª trombeta, então, Jesus volta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está fazendo sentido para você? Temos aqui, então, os primeiros 5 selos. Se iniciou o ciclo do 6º selo, se estende até hoje. Então vai vir o anticristo, o 2º cavaleiro, 3º cavaleiro, 4º cavaleiro, 5º selo, os mártires. Fim do ciclo do 6º selo, se inicia o 7º selo, mais quase 7 anos para Jesus ainda voltar, que agora então corresponde às 7 trombetas. E ao findar das 7 trombetas, Jesus volta. Fez sentido para você? Que maravilha. Que maravilha. Agora a gente pode entender, a gente entende de fato toda a cronologia do Apocalipse e como realmente vai acontecer. Que maravilha. Isso é muito bom. Por quê? Por que a gente entende? Porque isso é uma das provas. Isso é uma das provas. Eu estou aqui se explicando para você. É uma das provas de quão breve Jesus está vindo. Pois agora eu falarei, então, coisas as quais, se estivermos vivendo prestes a Jesus voltar, estas coisas não estariam sendo elucidadas desta maneira. Veja que em Apocalipse 10 fala que tem uma profecia dos 7 trovões. Falarei agora, então, a vocês qual o significado, o porquê está selado as profecias dos 7 trovões. Lá em Apocalipse 10 diz: João, o que ouviu, sela, mas não escreve o que os 7 trovões disseram. O que significa isso? Agora você vai saber. Então, bom, o que o Espírito de Profecia diz sobre as profecias dos 7 trovões? Veja muito bem, lá diz o seguinte: o povo não terá outra mensagem sobre o tempo definido depois desse período de tempo de Apocalipse 10, do 4 ao 6, Bíblia comentada de Ellen White. Então, vamos ver então o que diz em Apocalipse 10, do 4, versículo 6. Ok? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. João estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Ou seja, essa profecia está selada dentro do livro de Apocalipse. Então o anjo que tinham visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou
a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que é Deus Pai, que criou o céu, tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Apocalipse 10, do 4 ao 6, conforme está no Espírito de Profecia. Então, seguindo adiante com o que o Espírito de Profecia, a luz dada a Ellen White, diz. Então, assim o diz sobre as profecias dos 7 trovões. O povo de Deus seria provado. A luz especial concedida a João, que fora expressa nos 7 trovões, constituiu a deniliação de eventos que sucederiam sobre as mensagens do primeiro e segundo anjos. Ou seja, o delineamento dos eventos significa a ordem dos eventos que sucederá Apocalipse depois da mensagem do primeiro e segundo anjo. Ou seja, a terceira mensagem angélica. Ela diz o seguinte: não seria conveniente que as pessoas conhecessem estas coisas, pois sua fé precisava ser provada. Na ordem de Deus seriam proclamadas verdades muito maravilhosas e avançadas. As mensagens do primeiro e segundo anjo deveriam ser proclamadas, mas não seria revelada nova luz antes dessas mensagens realizassem as suas obras específicas. Isto é, representada pelo anjo que, com um pé sobre o mar, proclamada com solícimo juramento que já não haveria mais demora. Comentário de Ellen White, no volume 7, da página 971 da Bíblia Comentada. Então, direi a vocês quais coisas os 7 trovões falou a João, porém fora selada. Primeira coisa, quem é o anticristo, que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse? Obbedire le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte. Je crois que notre génération Eu creio doit que a savoir nossa que geração tem que saber que la bête de l'événement est a là. besta dos eventos está aqui Et elle arrive. e ela está chegando. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Elle arrive. Quem é o segundo cavaleiro do Apocalipse? Quem também é o terceiro cavaleiro do Apocalipse? E algumas outras coisas também cruciais, como por exemplo, tempos até. Conforme então está em Apocalipse 10, 7. Mas no dia das vozes do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, se cumpre, porém ele anuncia antes. Entendeu? Ele anuncia e depois se cumpre o mistério de Deus, que é a volta de Jesus. Mostrarei a vocês agora, então, alguns mistérios do livro de Apocalipse que estão escondidos e serão revelados mais para frente. Ok? Algumas passagens de Apocalipse que revelam tempos. Apocalipse 13, 18, que corresponde àquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem e seu número é 666. Veja bem, o cálculo desse número determina tempos. Em um outro vídeo, a gente vai calcular então esse número para vocês saberem o que significa esse tempo, ok? Bom, algumas outras passagens que revelam tempos. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 11, 3. Apocalipse 14, 1. Que é o levante dos 144 mil. Apocalipse 14, 1. É o levante dos 144 mil. O número 144 mil somado corresponde a quanto tempo antes da volta de Jesus que eles serão levantados para dar a última mensagem a toda a humanidade, o último alerta a toda a humanidade. Ou seja, 9 anos antes da volta de Jesus. Entendeu? Outras mensagens que revelam tempo. Apocalipse 12, 14. Apocalipse 8, 1. Cerca de quase meia hora no céu.
que fazendo toda a conversão profética de tempo, cerca de 7 dias. Então, novamente nos convertemos, ok? Aí fica cerca de 7 anos ainda para a volta de Jesus ao romper o 7º selo. Então, começam a ressoar as trombetas, ok? Cerca ainda de 7 anos para Jesus voltar. Isso se dará quando os santos ouvirem Jesus falando o tempo que ele vai voltar, quando ele vai voltar. E agora algumas passagens do Apocalipse que revelam datas. Note que não é o texto, e sim o capítulo, ok? Apocalipse 10, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13, 14, 15, 6 e 16. 6 e 16, ok? Por fim, a data principal, a mais importante, está em Apocalipse, que revela datas e acontecimentos. Apocalipse 1, 7 e Apocalipse 3, 3. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1, 7. Então preste muita atenção agora. Lembre-se, portanto, do que você recebeu agora e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Apocalipse 3, 3. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar um PDF das chaves, baús e linha do tempo para que quando vocês forem estudar Apocalipse, vocês podem então entender simples e facilmente. Beleza? Fechou? Então, um abraço, que a paz de Jesus esteja convosco e é nóis, tamo junto. Siga lá no Instagram e entra lá no meu Telegram, que tem muitas profecias sendo reveladas. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, fica com Deus. Esdras Vlogs.